Dá para ter rotina com recém-nascido? Olá, eu sou a Paula Philipson, sou consultora de amamentação, mãe de 4 meninos, sendo os últimos 2 deles gêmeos, e hoje eu vou falar um pouquinho como estabelecer uma rotina com o seu bebê. Gente, quando o bebê nasce, não é muito fácil estabelecer uma rotina, porque ele ainda não tem o ciclo circadiano, sabe? Quando o nosso corpo entende o que é dia e o que é noite. Nós temos alguns hormônios que sobem e descem ao longo do dia, sinalizando que o nosso corpo tem que ficar mais cansado, tem que descansar, dando indícios de recarregar a bateria. E o bebê ainda não tem isso regulado nos primeiros meses de vida, né? Ele vai começar a produzir melatonina ali no segundo ou terceiro mês. A melatonina é o famoso hormônio do sono. Então, enquanto ele não produz, não é que ele troca o dia pela noite. As 24 horas do dia são meio iguais. Ele vai dormir, acordar, dormir, acordar. Então, ele mama, dorme, acorda, mama, dorme, acorda, mama, dorme, acorda. E faz cocô e xixi, é só isso que ele faz. Nas primeiras semanas de vida, e no segundo mês, ele já começa a ficar mais tempo acordadinho, já começa a interagir com o olhar. No terceiro mês, começa a dar uns sorrisinhos, a balbuciar alguns sonzinhos. E assim vamos. Nesse começo, é normal que não tenha rotina. O que a gente tem como norte? Nós temos algumas tabelas de sono na internet, a gente não tem que ser muito assim rígida, mas, por exemplo, eu sei que elas falam que o bebê tem que ter sonecas de 40 minutos no mínimo até 3 horas nesse primeiro mês. Depois vai diminuindo esse máximo para 2 horas e meia, depois 2 horas. Né? Eu não sou consultora do sono, mas mais ou menos isso só para a gente ter um norte, nossa bússola ali. Então, se o bebê faz cochilo de 10 minutos, 20, fica muito tempo acordado, aí ele fica de novo mais 10 minutinhos dorme, aí fica mais 10 minutos acordado, depois ele fica 1 hora dormindo, aí ele fica meia hora acordado. Aí, assim, isso vai bagunçar muito o sono dele. Então, a gente tem que sempre ficar de olho, deixar um ambiente propício para um soninho, que não precisa deixar a luz do dia, as janelas abertas, só porque é dia, ele precisa saber que é dia e vai dormir do dia. Não. Quando você tira uma sonequinha à tarde, você não gosta de fechar um pouquinho a persiana, deixar uma penumbra, um ambiente relaxante, não tem muito barulho. Então, para o bebê é a mesma coisa. Eu acho que é importante, sim, ter um ambiente saudável, que seja propício ao sono durante o dia e não fique com a luz do sol escancarada. Às vezes um passeio de carrinho, só com a capota do carrinho o bebê já consegue descansar e dormir, porque tem uma sombrinha, então já vale. Então tem muitas formas aí da gente fazer o bebê dormir durante o dia. E à noite, né, óbvio, a partir das 6 horas da tarde, é importante que as luzes da casa comecem a diminuir, que as TVs sejam desligadas, que a mãe tente amamentar sem o celular na mão, para não ter o estímulo da luz azul do celular no bebê, que também pode tirar um pouco ali do foco da atenção e do soninho dele. Até agora, não falei nada de rotina, não ajudei vocês, só expliquei um pouquinho do sono. Mas como que eu começo a rotina? Eu começo pela hora do banho. Assim, não sei onde vocês moram, eu moro em São Paulo, não é um dos lugares mais quentes do Brasil, ultimamente tá, mas enfim. E eu gosto de tomar banho antes do bebê dormir, de começar a rotina da noite com um banho. Essa é uma sugestão e eu acho que funciona bastante. Coloque o banho da criança entre 5h30 e 7h30 da noite, que é quando começa a escurecer, então o organismo dela já vai entendendo que precisa relaxar mais, aquele momento é de começar a desligar um pouco. Você dá o banho, depois do banho você coloca o bebê para mamar e depois ele mamar, você bota ele no bercinho ou no zé, né, do lado da cama ali. O ideal é que ele comece a fazer intervalos cada vez maiores a partir dessa mamada, né, a primeira da noite que eu chamo, até acordar de novo. Então, nos primeiros semanas de vida não vai ter jeito, ele pode acordar de 1h30, depois de 2 horas, depois de 3. Aí lá pro segundo mês, se você tiver sorte, ele vai ficar acordado por 4 horas, 5 horas e assim por diante, até quem sabe você seja uma mãe abençoada e com 4, 5 meses ele durma 6 ou 7 horas seguidas, que a gente chama de noite inteira. Então, se ele for dormir às 8 da noite e ele dormir 6 horas seguidas, ele vai acordar às 3 da manhã. E quando ele acordar às 3 da manhã, eu falo, nossa, ele acorda à noite. Mas, gente, ele dormiu 7 horas, então isso já é uma noite inteira para o bebê. Lembrando que ele vai precisar de um total de horas de sono, que essas tabelas também dão um norte. No começo, em torno de 18 horas de sono dentro de 24, aí vai diminuindo para 15, vai diminuindo para 12. Quantas horas de sono o bebê precisa ter? E você avalia se ele realmente está conseguindo mais ou menos manter um padrãozinho e você vai começar a fazer a rotina dele. Então, você dá banho, você dá mamar e você põe para dormir. Uma vez que ele dormiu, você começa a anotar os momentos que ele acorda. Pode ser no celular, hoje em dia tem muitos aplicativos, também não precisa ficar neurótica, só de você olhar no relógio e tentar lembrar na sua cabeça, nada que te dê trabalho. Porque aí você vai começar a perceber um padrão. Nossa, ele dorme mais nesse período, o intervalo maior é nesse período. Nossa, das 5 da tarde, que a gente chama até de hora da bruxa, né? Ele tem uma cólica, gente, não é cólica. 5 da tarde não é cólica, é a hora da bruxa. O que significa? É que esse hormônio do estresse, às vezes ele está muito elevado e, às vezes, a melatonina ainda não começou a ser produzida. Então o bebê está muito estressado, porque às vezes ele não dormiu o suficiente, mas isso de pressão de sono. Então ele está com uma pressão de sono muito alta, ele não diminuiu essa pressão do sono, fazendo com que ele fique bastante irritado, estressado, e esse estresse dificulta ele a dormir. É um paradoxo, né? O bebê está cansado, quer dormir, mas ele está tão cansado que ele não consegue dormir. Então é por isso que é importante ficar de olho nas sonequinhas, não deixar dormir demais também, porque senão ele também não vai ter sono, e não deixar dormir de menos, para ele também não ficar tão estressado que seja tão difícil ele conseguir dormir no final do dia.
E aí você pode começar a criar rotinas num horário da manhã qualquer, que não seja muito engessado, gente. A rotina foi feita para também ser flexível, tá? Então você desce na rua ou no térreo do seu prédio, com o carrinho, acostuma sair sempre que tiver um dia bonito, um dia gostoso, de carrinho com o bebê, porque é importante ele se expor à luz natural, tanto para ele quanto para você, não só para o ciclo circadiano se regular, como também para a visão. Então, os oftalmologistas falam que quanto mais a criança fica exposta à luz natural e não à luz artificial, menor as chances dela desenvolver uma miopia ainda na primeira infância. Mais um motivo para você sair com o seu bebê na rua. O importante é que ele entenda que de dia ele sai, ele vai ver a luz do sol, ele vai ver a luz natural, e de noite que você comece a diminuir, nunca deixe a luz artificial muito acesa, com muitas luzes a partir das 6 da tarde. E aos poucos vocês vão descobrindo qual é a melhor rotina, até que vocês vão chegar na introdução alimentar. Você começa a ter horários de café da manhã, lanchinho, almoço, lanchinho da tarde, janta, ceia, quando não vai mamar, tem gente ainda que mantém a livre demanda, tem gente que começa a organizar as mamadas nesse momento, então vai depender muito de cada família. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, eu contei um pouquinho como eu começo, acho que é importante entender como funciona o sono dos bebês e a partir disso marcar um horário para dar banho, que eu acho que o banho relaxa. Tem gente que gosta de dar banho de manhã, tá tudo bem, mas você pode criar uma outra rotina, botar uma musiquinha, diminuir as luzes, cantar pro bebê, levar ele para mamar e adormecer, para fazer essa primeira rodada de sono da noite, ou você pode dar banho de manhã, se você achar melhor. E se você quiser dar 2 banhos por dia, se onde você mora for muito quente, também pode, lembrando que pelo menos não use sabonete em excesso em todos os banhos. O ideal é que você nem use sabão todos os dias no corpo inteiro do bebê, que a pele dele é muito sensível. Mas um banho de imersão para refrescar não tem problema nenhum. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas sugestões de rotina, como que a gente precisa observar o bebê, o que a gente precisa saber e estudar, para vocês se organizarem e não ficarem desesperadas, que no começo não tem rotina mesmo. É uma questão de observação até o bebê entender que as 24 horas deles não são totalmente iguais, que vai ter momentos de atividade e momentos de descanso. Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo com outras mamães. Obrigada!